Olá pessoal, o vídeo não vai ter áudio. Desta forma, vai ficar mais próximo da realidade da prova original, onde os candidatos ficam mais concentrados na leitura da prova. Do vídeo vou apresentar o gabarito comentado. Boa prova a todos! Vamos ao gabarito, questão de número 1. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso é considerada uma infração de que tipo? A alternativa correta, gabarito, é a letra C, média. Vamos aqui um comentário no CTB, no artigo 183. Fala: parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso é uma infração média, penalidade, multa. Questão 2. O motorista só poderá fazer uso de buzina desde que, em toque breve, em qual situação? O gabarito é a letra D, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem propósito de ultrapassá-lo. Aqui no comentário, o artigo 41 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, diz: para fazer advertências necessárias para evitar acidentes fora de áreas urbanas, para avisar um condutor que se pretende ultrapassá-lo. Questão 3. A placa de trânsito abaixo indica. Aqui vemos a placa. O gabarito correto é a letra C. Uso obrigatório de corrente. Comentário: a placa R22 indica o uso obrigatório de correntes. É utilizada em locais onde a circulação é difícil devido a condições climáticas adversas, como neve ou gelo ou pistas não pavimentadas. Pessoal, observe que o pneu está acorrentado. Então, chama-se uso obrigatório de corrente. Vamos à próxima questão. Questão 4. O sinal de apito do agente de trânsito, 3 silvos longos. Quer dizer, e o gabarito correto é a letra D, motoristas apostos. Aqui no comentário fala: 3 silvos longos de apito de um agente de trânsito significam que os motoristas devem ficar atentos, especialmente em estacionamentos próximos a teatros e campos desportivos.
Questão 5. Podemos definir cruzamento como: o gabarito correto é a letra C, interseção de duas vias em nível. O comentário fala: dá-se o nome de cruzamento à interseção de dois ou mais caminhos ou vias, ruas, avenidas, estradas, etc. O cruzamento pode produzir-se a nível, ambos os caminhos encontram-se na mesma superfície, ou a desnível. Um caminho eleva-se e o outro fica mais baixo. Vamos à próxima questão. Questão de número 6. Não retirar o veículo do local do acidente sem vítimas, prejudicando a segurança e o fluxo do trânsito, é considerada uma infração do tipo: o gabarito correto é a letra C, média. Comentário: deixar o veículo no local do acidente sem retirá-lo, quando necessário, é uma infração média prevista no artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. A penalidade para esta infração é uma multa. Vamos à próxima questão. Questão 7. Nos locais em que não há sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será, nos casos de vias locais, urbanas, de... E a alternativa correta é a letra A, 30 km por hora. Comentário: a velocidade máxima permitida nas vias urbanas é de 30 km por hora. Os limites de velocidade para outros tipos de vias são: vias coletoras, 40 km por hora, vias arteriais, 60 km por hora, via de trânsito rápido, 80 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 8. A placa de trânsito de advertência abaixo representa... Aqui vemos a placa. E o gabarito correto é a letra A, início de pista dupla. O comentário: esta placa ela é usada para indicar o início de uma pista dupla. Esta placa serve para informar aos condutores que a pista se divide em duas. Ela indica que o motorista deve se mover para a esquerda para dividir a pista, com a intenção de seguir cada pista de forma independente. Vamos à próxima questão. Questão 9. Com relação ao uso do cinto de segurança, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que é obrigatório. O gabarito correto é a letra D, para todos os ocupantes do veículo. Comentário: o uso do cinto de segurança é obrigatório no Brasil para todos os ocupantes de um veículo, em todas as vias, de acordo com o artigo 65 do Código Brasileiro de Trânsito, CTB.
A única exceção são as situações regulamentadas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Questão 10. Qual a sinalização de trânsito listada abaixo tem prioridade sobre as demais? O gabarito correto é a letra C, a de circulação. Aqui no comentário fala: a ordem de prioridade da sinalização de trânsito é a seguinte: as ordens do agente de trânsito, tanto sonora quanto gestuais, as indicações do semáforo, as indicações dos sinais, a sinalização de circulação horizontal e vertical. B. Multa apenas. Cuidado aqui nesta questão e nesta alternativa que tem a palavra apenas, que geralmente a palavra apenas leva ao erro, mas nem sempre, pessoal. Esta é a alternativa correta. É somente a multa, no caso da desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória. É uma infração gravíssima, é 7 pontos na carteira, que será punida com somente a multa. B. Terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Isso aqui, pessoal, cuidado. Fala aqui de um candidato à obtenção da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi aprovado. Nos exames de habilitação, ele recebeu a permissão para dirigir. Chama-se a PPD, Permissão para Dirigir. Mas veja aqui no final do ano, tendo cometido uma infração aí, tendo cometido uma infração de natureza grave. Então, ele terá de reiniciar todo o processo de reabilitação, de habilitação, perdão. Não somente de natureza grave, é a grave e a gravíssima. Uma das duas, ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. B. Grave.
Pessoal, uma dica. Estude as infrações graves. Estude também as médias e as leves. E as gravíssimas. Uma dica nas gravíssimas, pessoal. Sempre que tiver uma questão falando sobre uma infração, se houver um risco de acidente de trânsito, no caso, com morte, risco de morte, então já vamos na gravíssima, que geralmente 90% é a gravíssima. Mas aqui no caso aqui, não está tendo risco de morte aqui. No caso aqui, a letra B, grave. Vamos à próxima questão. C. Remoção do veículo. Isso quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio devidamente identificados. Esse terá uma medida administrativa. Uma dica aqui, pessoal, sempre medida administrativa. Lembre-se disso. Começa com a letra R. Veja aqui, remoção do veículo. É uma medida administrativa. Vejam a questão, vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra D. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. E a alternativa correta é a letra A. Fazer ultrapassagem em local proibido. Então, é considerado infração gravíssima e tem como penalidade multa, apreensão e remoção do veículo. Aqui vamos à dica. Ultrapassar em local proibido é uma das infrações mais cometidas pelos condutores brasileiros. É uma manobra perigosa com risco de acidentes. É uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na CNH. Vamos à próxima questão.
Letra D, média. Vamos à dica. No artigo 226 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração média e a penalidade multa. Veja aqui, pessoal, na letra D, média. Vamos à próxima questão. Letra D. Dirigir usando apenas uma das mãos, somente quando fizer gesto regulamentado de braço ou mudar a marcha de câmbio. Nesta situação aqui da letra D, é permitido a todo condutor de veículo. Vamos à dica. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, em seu artigo 252, no inciso 5º, é proibido dirigir apenas com uma mão, exceto quando ao motorista fizer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios. Nesses casos aqui, pessoal, pode-se dirigir com apenas uma mão. Vamos à próxima questão. Letra A. Utilizar a faixa da direita mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Aqui uma dica: o lado direito, na maioria dos casos, é mais seguro para os ciclistas, já que na pista da esquerda, os veículos geralmente circulam com maior velocidade. Veja então, pessoal, estamos falando aqui quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via. Aí, neste caso, recomenda-se utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Vamos à próxima questão. Letra C. Ultrapassar em pontes e em vias de pista única e com duplo sentido de circulação é permitida. Isso aqui, pessoal, está errado. Veja aqui, ó. Qual das afirmativas abaixo está errada? Então vamos marcar a errada. Vamos à dica. No artigo 32 do CTB, diz: o condutor não poderá ultrapassar veículos em via com duplo sentido de circulação, de direção e pista única, nos trechos em curvas e em
aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e em viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Letra C. Vamos marcar a letra C. Se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. E uma dica, no CTB, no artigo 49, diz: o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Vamos à próxima questão. Letra B. Prestar auxílio, desde que não corra risco pessoal. Isso aqui é em caso de acidentes. A obrigação de todos os condutores. Aqui, pessoal, uma dica. Prestar auxílio, desde que, ao fazê-lo, o indivíduo não corra risco pessoal. A recomendação é sempre aguardar os socorristas para realizar o trabalho. Pois mesmo que o intuito seja ajudar a vítima, pode piorar o caso ou colocar sua vida em risco, dependendo do tipo de acidente. Vamos à próxima questão. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra Letra C. Estando cansado, com sono, ele deve parar em local seguro, descansar e dormir. Esta é a alternativa correta. B. Reduzir a velocidade e não frear ao trafegar sobre poças d'água. Então, para não correr o risco de aquaplanagem. Aquaplanagem, pessoal, também aparece sempre em provas também como hidroplanagem. São sinônimas. Pode ser aquaplanagem e pode ser hidroplanagem. É o deslizamento dos pneus em tempo de chuva.
A água da chuva faz com que o automóvel derrape devido à aquaplanagem ou hidroplanagem. Letra C. Aguardar que concluam a travessia. Então, esta é a atitude correta, né, do condutor defensivo. Ele deve ter, quando o sinal luminoso abrir para o seu veículo e ainda existirem pedestres efetuando a travessia, ele tem que aguardar que concluam a travessia. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D. Não dirigir em hipótese alguma. Então, essa é a alternativa correta. A conduta adequada e responsável do condutor caso ingira bebida alcoólica. É não dirigir em hipótese alguma. B. Setas indicadoras de direção. Isso aí, pessoal, as setas indicadoras de direção, especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção, ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando o risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes e setas indicadoras de direção. Se essas setas estiverem queimadas, pessoal, então pode gerar risco de colisão. Letra A. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Então, para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário. Então, o condutor, neste caso, se ele estiver sendo ofuscado, ele desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista.
C. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Isso aqui é assumir um comportamento seguro. D. Da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de riscos e do conhecimento das condições do veículo e da via. Essa é a alternativa correta referente à direção defensiva. É o elemento básico da decisão. Vai depender da habilidade, do tempo e prática de direção, da previsão das situações de riscos e do conhecimento das condições do veículo e da via. Geralmente é a alternativa mais completa, pessoal. Sempre na dúvida, marque a mais completa. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do Detran, estudando os simulados. A prática leva à perfeição e aprovação.